Galera, então estamos aqui no Portugal Online, tá? Vou deixar depois o link para vocês na descrição. É que ele já sai dessa maneira, tá, pessoal? Ele já sai com um programa. Então, o programa abrir chaves indica o início. Aqui é como se fosse uma classe, tá, pessoal? Então, aqui seria uma classe. Em Apex, por exemplo, seria uma classe. E essa função seria um método dentro de uma classe que faria uma ação. A chave indica abertura, fechamento, abertura, fechamento, tá? Isso vocês vão se familiarizando depois, tá? Conforme o uso, tá bom? Vamos falar um pouquinho então da estrutura primeiro, né? De como que funciona um código estruturado. O código, pessoal, geralmente é assim. Ele é executado, e ele vai executar linha por linha até ele chegar no final dele. Então ele vai sempre linha por linha, tá? Ele não vai pular de uma linha para outra. A não ser que chame alguma função, aí sim ele pula, depois ele volta para onde ele chamou e continua, tá? Mas ele é sequencial, então ele vai sempre linha por linha, tá? Então o cenário, pessoal, que a gente precisa, né? Seria o seguinte: calcular a média de um aluno e verificar se ele passou de ano ou não, certo? A média ela é composta de 4 notas. Geralmente é assim, então vamos deixar esse exemplo clássico aí. Então é o seguinte, primeira coisa, na programação, pessoal, a gente sempre tem que ter um lugar para a gente guardar as informações que a gente recebe. Então a gente chama isso de variável. Variável, ela armazena valores. Então, pessoal, sempre que a gente precisa armazenar um valor, a gente vai utilizar um recurso chamado variável. A variável, ela vai guardar um valor ali para ser utilizado futuramente no código, tá? E essa variável, pessoal, ela pode ser de vários tipos, de acordo com o que a gente precisar de informação. Então, por exemplo, eu posso ter variáveis do tipo inteiro, né? Números inteiros, 10, 5, 7, normal. Posso ter variáveis do tipo real, que aí são números quebrados, né? Com vírgula, então 5.5, 5.7, 10.5, 50.7, enfim, são números reais, né? Chamados reais. Então vamos colocar aqui, ó, tipos numéricos, né? Seria inteiro, real. Eu posso ter uma variável que armazena um nome. Então essa variável seria uma variável do tipo texto, né? Nome, endereço, etc. Ter variáveis que são booleanas. Tem uma explicação para esse nome, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, tá? Se vocês quiserem procurar depois, vocês procuram. E o boolean é o que? Verdadeiro ou falso. Pessoal, vamos ficar somente nesses 3 tipos por enquanto, tá? Existem mais tipos, mas vamos focar aqui apenas esses 3 por enquanto. Mas só para vocês saberem que existem tipos certos para você armazenar a variável. E isso interfere, né? Influencia em como você declara essa variável. Então vou mostrar para vocês agora a declaração da variável aqui no português estruturado, para vocês verem como que é, tá? Então o que a gente faz? A gente vai colocar aqui o tipo que ela é. Então nesse caso aqui, a gente precisa calcular médias, né? As notas, pessoal, vamos pensar um pouquinho. As notas, elas podem ser de 0 a 10. Mas elas podem ser somente inteiras, por exemplo, é só 1, é só 5, é só 8, é só 7. Ou pode ter número quebrado ali. Pode ter quebrado, certo? Ou a pessoa pode tirar 7,5, 5,5, 3,5. Então, nesse caso, eu não vou usar o inteiro, tá? Se eu usar o inteiro, eu vou ficar somente em números redondos. Como a possibilidade tem essa possibilidade de termos números quebrados com vírgula, vamos colocar real, então. Então, a gente vai usar tipo real. E aí, a declaração é sempre assim, tá, pessoal? A gente coloca o tipo da variável e o nome da variável. Nesse caso aqui, a gente vai colocar assim, real, nota 1, real. Preciso de 4 notas, certo? Então, todas elas vão ser do tipo real.
vou mostrar para vocês aqui. Eu posso declarar assim, uma embaixo da outra, só para vocês terem a visibilidade. Então, ó, eu vou ter 4 notas, tá? Então, o nome da minha 4 variáveis que vão representar as notas. Então, assim, todas elas são do tipo real. Então, real, a nota 1 é real, nota 2, nota 3, nota 4. Depois disso, pessoal, a gente vai ter também uma variável que vai ser a média. A média também, ela pode ser número quebrado, certo? Então, ela também vai ser real. Então, colocamos assim, média. Então, maravilha. Essas vão ser as variáveis que nós precisamos, tá? E aí, pessoal, uma coisa já que vocês já fiquem ligados, tá? Em programação, quando tem muita repetição assim, não tá legal, tá? Então, você pode ver aqui, ó, olha só como ficou aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui 5 linhas bem parecidas, tá vendo? Real, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 em média. Então, quando tá assim, pessoal, você já fica ligado. Quando você fizer um código e ele tá muito repetitivo, já tenta pensar numa maneira de melhorar isso, porque não é legal deixar as coisas repetitivas assim, tá? Então, assim, se eu deixar assim, ele vai funcionar, tá? Ok, tá bala. Mas assim, vamos tentar sempre otimizar o nosso código. Então, nesse caso aqui, ó, como tá repetindo, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Como elas são todas do mesmo tipo, deixa tudo na mesma linha, ó. Porque aí, separando por vírgula, tá? Porque aí, ó, já fica tudo certinho, ó. Se por acaso alguma fosse de outro tipo, aí tudo bem, eu teria que colocar aqui embaixo, inteiro, por exemplo, né? Integer. E o nome da variável. Mas aqui não, como elas são da mesma tipagem, pode deixar numa linha só. Você simplifica o seu código, ele fica muito mais fácil de ler. Galera, então essa aula aqui foi pra gente começar a declarar as variáveis, tá? O nosso app tá tomando forma, já tá ficando bacana, tá com uma cara ali de sistema já. Então eu espero de verdade que esse conteúdo esteja agregando no seu conhecimento, esteja te ajudando a destravar, a dar os primeiros passos, que é muito importante, tá? Você ter o contato com a linguagem. A gente está começando com o português estruturado, mas vamos passar para o C daqui a pouco, para o Apex também, então vai ficar bacana. É bom você pegar essa estrutura, entendendo a lógica ali, como que funciona, né? Porque depois na linguagem de programação vai ser a mesma coisa, você vai ter que ter essa estrutura, né? Vai ter que ter um espaço ali para o usuário digitar algum valor, vai ter que armazenar isso em algum lugar, então essa lógica vai seguir, tá? Não é só no português estruturado não, essa lógica vai seguir também nas linguagens de programação, tá? Então você tendo essa base já ajuda demais, tá? Então se você está curtindo esse conteúdo, comenta aqui o que você está achando. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, não esquece, não hesita, me chama lá no Instagram, tá? Pode mandar mensagem, pode mandar um direct lá que eu vou ter o maior prazer em ajudar você que está começando, beleza? Então, pessoal, os próximos passos agora vai ser o quê? A gente vai terminar a declaração dessas variáveis e vamos fazer o cálculo da nossa média, tá? Então, pessoal, é isso. Esse vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. E você já sabe, né? Se você quiser dar o primeiro passo no Salesforce, quer se aprofundar mais, quer aprender rápido, aqui na descrição tem um link do meu e-book chamado Salesforce Shortcut. Dá uma olhada lá. Eu tenho certeza que você vai curtir demais o conteúdo e vai te ajudar a aprender o Salesforce. E também não esqueça, pessoal, de seguir a nossa página no Instagram, que é o Aprender Salesforce. Lá eu estou falando sobre Salesforce diariamente, postando conteúdo sobre programação, sobre mercado, trocando uma ideia. Então, tá muito legal lá, pessoal. Se você não tá lá ainda, segue a gente para mais conteúdos, beleza? Então é isso. Espero vocês aqui na próxima aula. Valeu, abraço.